Por anos, as pessoas assumiram que a Tesla nunca faria um telemóvel. Parecia algo fora do seu território. Carros, foguetes, painéis solares, sim. Mas um telemóvel? Soava a distração. Depois, em algum momento de 2025, algo mudou. Não foi um rumor, nem uma fuga de informação. Foi um anúncio a sério. E quando os detalhes começaram a surgir, o preço, o plano de produção, a reação, não foi entusiasmo. Foi um silêncio incrédulo. Porque os números não correspondiam ao que alguém esperava. Durante anos, a ideia de um telemóvel Tesla viveu num canto muito específico da internet. Nunca foi levada a sério. Mesmo, existia ao lado de vídeos conceito feitos por fãs, treais no Reddit e blogs de tecnologia que precisavam de assunto para uma semana de notícias curtas. Designers publicavam renders. As caixas de comentários enchiam-se. E depois não acontecia nada. Sem anúncios. Sem fugas de informação. Sem desmentidos. Apenas silêncio por parte da Tesla. Esse silêncio durou muito tempo. E o silêncio, quando se prolonga, acaba por se tornar uma resposta por si só. As pessoas deixaram de esperar. A suposição instalou-se silenciosamente: a Tesla faz carros. A Tesla faz foguetes. A Tesla faz painéis solares e baterias. Um telemóvel? Isso é problema de outros. A Apple tinha passado décadas a construir a base de clientes mais leal da história da eletrônica de consumo. A Samsung tinha a outra metade do mercado premium. A Google dominava o Android no lado do software. A indústria dos smartphones não era um espaço com espaço óbvio para um novo jogador, especialmente um sem histórico na fabricação de eletrônica de consumo. Portanto, o ceticismo fazia sentido. Não era irracional. Baseava-se no que era visível. O problema é que muita coisa não era visível. Enquanto a internet se ocupava a descartar a ideia, a Tesla fazia algo metódico. Não estava a anunciar uma divisão de telemóveis. Não estava a contratar engenheiros de telefonia em anúncios de emprego públicos. Estava a construir infraestrutura. Silenciosamente. De forma constante. Em áreas que, à primeira vista, não pareciam relacionadas com o smartphone. A Starlink estava a expandir a sua rede de satélites. No início da década de 2020, tinha passado de um produto beta para um serviço operacional com centenas de milhares de subscritores. A tecnologia subjacente, satélites em órbita baixa, conectividade direta para dispositivos, cobertura global em áreas que as operadoras tradicionais não conseguiam alcançar, não era apenas um negócio de banda larga. Era uma camada de comunicação. Uma base sobre a qual um dispositivo podia ser construído. A Neuralink estava a fazer algo diferente, mas igualmente fundamental. Investigação sobre interfaces neurais. Comunicação cérebro-computador. Ainda no início. Ainda experimental. Mas a direção era clara. Musk estava interessado na relação entre humanos e tecnologia a um nível muito mais profundo do que um ecrã tátil. O ecossistema de software da Tesla estava a amadurecer em paralelo. A aplicação Tesla, os sistemas operativos dos veículos, o software de gestão de energia, tudo se estava a tornar mais integrado, mais capaz, mais central na forma como os proprietários Tesla viviam com os seus produtos. Milhões de pessoas já interagiam com o software da Tesla todos os dias. Não era uma base de clientes à espera de ser construída. Já existia. Nenhuma destas coisas, individualmente, parecia desenvolvimento de um telemóvel. Mas, juntas, estavam a formar algo. Um conjunto de capacidades que, se combinadas num único dispositivo, produziriam um produto que nenhuma outra empresa conseguiria replicar do zero. A Apple não tem uma rede de satélites. A Samsung não tem um ecossistema de veículos. A Google não tem uma divisão de investigação de interfaces neurais. Estas não eram características que pudessem ser licenciadas ou adquiridas rapidamente. Tinham levado anos a construir. O ceticismo que cercava a ideia do telemóvel Tesla baseava-se numa leitura razoável da superfície. Sem anúncios, sem divisão de produto, sem movimentos óbvios nessa direção. Para a maioria das empresas, essa ausência significaria que a ideia estava morta. Mas a Tesla tinha um histórico documentado de construir coisas silenciosamente antes de as revelar. O Cybertruck passou de rumor a revelação, sem uma única fuga de informação credível.
A condução totalmente autônoma passou anos com aspecto incompleto antes de as capacidades-chave começarem a encaixar. O padrão, para quem observava atentamente, era que a Tesla tendia a subanunciar e depois a entregar às vezes tarde, às vezes imperfeitamente, mas com produtos que refletiam mais trabalho subjacente do que o público tinha conseguido ver. Portanto, quando Musk fez o anúncio real em 2025, a reação não foi apenas surpresa com o produto. Foi a percepção mais lenta de que as bases tinham estado lá durante anos. As peças tinham estado visíveis. Só não tinham sido montadas na perspectiva correta. A comunidade tecnológica apressou-se a recuperar o atraso. Artigos foram escritos. Analistas reveram as suas opiniões. As caixas de comentários que passaram anos a descartar a ideia estavam subitamente cheias de conversas diferentes. Mas, por baixo de tudo isso, a pergunta mais ruidosa não era sobre a integração com a Starlink. Não era sobre a compatibilidade com a Neuralink. Não era sobre o ecossistema de software ou o cronograma de fabrico. Era sobre o preço. Porque quando esse número saiu, não se encaixava no padrão. E foi isso que fez as pessoas pararem a meio da frase. Quando o anúncio chegou, não foi como a maioria esperava. Não houve palco. Iluminação dramática, não. Contagem decrescente no site, também não. Nenhuma revelação coreografada com um produto a girar lentamente no pedestal enquanto o público aplaudia na deixa. O estilo foi direto, quase contido. Mais um briefing para a imprensa do que um lançamento de produto. E só essa diferença de tom apanhou muita gente desprevenida, antes mesmo de qualquer especificação ter sido discutida. A indústria tecnológica tinha treinado o público para esperar um certo tipo de revelação. Ecrãs grandes, vídeos polidos, linguagem ensaiada para fazer tudo parecer revolucionário. O anúncio da Tesla não seguiu esse guião. E por isso, alguns, inicialmente, não sabiam bem se deviam levá-lo a sério. Essa incerteza não durou muito. Porque o que se seguiu não foi vago, não foi conceptual. Os detalhes que surgiram eram específicos de uma forma que separava isto da categoria de rumores e renders que a internet produzia há anos. Havia preços. Havia cronogramas de produção ancorados em datas reais. Havia referências a infraestruturas de fabrico descritas não como planeadas ou futuras, mas como já operacionais. Essa especificidade mudou o peso da conversa. Quando uma empresa anuncia um produto com prazos vagos e especificações aspiracionais, os analistas sabem como descontar. Já viram isso antes. Hardware é difícil. Os prazos escapam. Os números são revistos. A resposta padrão é um ceticismo cauteloso esperar para ver. Mas quando os detalhes estão ligados a infraestruturas existentes, quando o cronograma refere instalações que podem ser verificadas, o cálculo muda. Torna-se mais difícil simplesmente arquivar como só acreditamos vendo. A resposta da comunidade tecnológica dividiu-se quase imediatamente. Um grupo focou-se na integração com a Starlink. A ideia de que um telemóvel pudesse manter conectividade através de uma ligação direta por satélite não como backup de emergência, não como uma funcionalidade de nicho para trabalhadores remotos, mas como uma camada primária incorporada no dispositivo desde a base era significativa. A Starlink já tinha demonstrado que a sua rede de órbita baixa podia fornecer largura de banda real a utilizadores reais em locais que as operadoras tradicionais nunca alcançaram. Colocar essa capacidade dentro de um telemóvel de consumo não era um truque. Era uma vantagem estrutural. Outro grupo focou-se na camada de compatibilidade com a Neuralink. Este foi o detalhe que gerou mais ceticismo e também mais curiosidade. A Neuralink, na altura do anúncio, ainda estava em fases iniciais de testes humanos. A sua tecnologia era real, mas ainda não estava pronta para o consumidor. Portanto, a camada de compatibilidade não era uma funcionalidade acabada. Era um sinal, uma declaração de que este dispositivo estava a ser pensado com um horizonte temporal mais longo, que não foi construído apenas para o que era possível em 2025, mas para o que estava para vir depois. Ambas as conversas eram legítimas. Ambas apontavam para coisas reais que mereciam atenção. Mas nenhuma delas era onde a maioria da atenção se fixava. A maioria da atenção continuava a voltar ao preço. Vez após vez. Em relatórios de analistas, em caixas de comentários, em podcasts de tecnologia.
porque o número que a Tesla tinha anunciado não se encaixava no padrão esperado para um dispositivo premium com este tipo de especificações e integrações. A lógica padrão do mercado de smartphones é direta. Hardware premium, ecossistema de software premium, preço premium. A Apple construiu todo o seu modelo de negócio em torno dessa lógica. Funcionava. As margens eram altas. Os clientes mantinham-se leais. O posicionamento premium reforçava-se a si próprio com o tempo. A Tesla já tinha rompido essa lógica antes no setor automóvel. O Model 3 chegou com um preço que a indústria não acreditava ser possível para um veículo elétrico com aquela autonomia e desempenho. Não aconteceu imediatamente. Os primeiros anos de produção foram difíceis, mas, eventualmente, o preço desceu para onde Musk tinha dito originalmente que iria, e o mercado respondeu. A questão que os analistas agora colocavam era se essa mesma lógica estava a ser aplicada ao telemóvel. E se a Tesla estava a definir um preço agressivo de propósito, como estratégia em vez de restrição, então a economia tinha de funcionar de alguma forma. A margem tinha de vir de algum lado. E quando os investigadores começaram a procurar de onde poderia vir essa margem, a resposta apontou para algo dentro da cadeia de fornecimento da Tesla que tinha sido construído silenciosamente durante muito tempo e que a maioria da indústria de smartphones nunca tivera razão para observar. A maioria das pessoas pensa na Tesla como uma empresa de carros que ficou boa em baterias. Essa é a leitura fácil. É a versão que cabe num slide. Veículos elétricos, longa autonomia, carregamento rápido, energia limpa. É preciso, até certo ponto. Mas fica muito aquém do que a Tesla realmente se tornará quando o anúncio do telemóvel chegou. Por baixo dos veículos e dos produtos de energia, a Tesla vinha fazendo algo que a maioria das empresas tecnológicas discute mas raramente executa. Tinha vindo a integrar verticalmente o seu fabrico, metodicamente, ao longo de anos, de uma forma que, vista de fora, parecia uma série de decisões não relacionadas, mas, por dentro, era uma estratégia contínua e única. Integração vertical significa controlar mais do seu próprio processo de produção. Em vez de comprar componentes a fornecedores externos e montá-los, uma empresa verticalmente integrada fabrica mais desses componentes internamente. Concebe os seus próprios chips, constrói as suas próprias máquinas, controla mais do processo, da matéria-prima ao produto acabado, do que uma empresa que depende de uma cadeia de fornecimento tradicional. A Tesla vinha a mover-se nesta direção há muito tempo. O trabalho em silício personalizado foi um dos sinais mais claros. O chip para condução totalmente autônoma da Tesla foi concebido internamente. Não foi comprado a Qualcomm, Intel ou Nvidia. Foi concebido pela própria equipe de engenharia da Tesla, construído de acordo com as suas especificações, otimizado para o seu software. Essa decisão não foi apenas sobre desempenho. Foi sobre controlo. Quando uma empresa concebe o seu próprio chip, remove uma camada de dependência. Remove um fornecedor que pode aumentar preços, enfrentar escassez ou mudar prioridades. A Gigapress foi outro sinal. A Tesla fez uma parceria com uma empresa italiana de fabrico de máquinas para produzir máquinas de fundição massivas que podiam formar grandes seções da estrutura inferior de um veículo numa só peça. Uma peça em vez de dezenas de componentes soldados. O resultado foram menos peças, menos etapas de montagem, menores custos de mão de obra e maior consistência estrutural. A indústria automóvel assistiu a isto e passou anos a debater se era um truque ou uma verdadeira mudança no fabrico. Quando o telemóvel foi anunciado, a resposta era clara. Estas não eram inovações isoladas. Eram expressões de uma filosofia coerente. O objetivo era reduzir o número de dependências externas em cada fase da produção. Cada componente vindo de fora era uma variável de custo que a Tesla não controlava totalmente. Cada processo tratado internamente era um custo que podia ser otimizado ao longo do tempo. Agora, apliquem essa filosofia a um smartphone. A razão pela qual os smartphones são caros não é simplesmente a margem de lucro. A estrutura de custos é mais profunda. Um smartphone moderno contém componentes de dezenas de fornecedores espalhados por vários países. Painéis de visualização de um fornecedor. Chips de memória de outro. Módulos de câmara, antenas, sensores, baterias, cada um com o seu próprio fornecedor, preço e riscos de cadeia de fornecimento.
Cada elo nessa corrente adiciona custo. Não porque algum fornecedor seja irrazoável, mas porque a complexidade em si tem um preço. A Apple, apesar da sua enorme escala, ainda depende fortemente deste tipo de estrutura multifornecedor. Gere-a excepcionalmente bem. Usa o seu volume e contratos de longo prazo para baixar preços, mas continua fundamentalmente dependente de uma cadeia de fornecimento externa de uma forma que cria um piso de custo que não consegue ultrapassar facilmente. A abordagem da Tesla tinha sido diferente no setor automóvel. E a questão em 2025 era se essa mesma infraestrutura, a capacidade de concessão de chips, a filosofia de fabrico, a mentalidade de integração vertical podia ser adaptada para um produto de eletrônica de consumo. As primeiras evidências sugeriam que sim. Não completamente. Não imediatamente. Um telemóvel é diferente de um carro em aspectos importantes. Os componentes são mais pequenos, as tolerâncias são mais apertadas, as expectativas dos consumidores quanto ao acabamento são implacáveis. Mas a vantagem subjacente é a capacidade de conceber internamente componentes-chave e reduzir a dependência de fornecedores traduzia-se de formas significativas. Havia também uma dimensão de custo que vinha especificamente da relação com a Starlink. Porque a Starlink não era um fornecedor externo no sentido tradicional. Fazia parte do mesmo ecossistema. Integrar a conectividade Starlink no dispositivo não acarretava os custos de licenciamento e hardware que uma solução de satélite de terceiros teria exigido. A infraestrutura já existia. A relação era interna. Só isso fechava uma parte significativa da diferença entre o que o dispositivo deveria custar e o preço a que estava a ser lançado. Mas havia algo mais. Uma estrutura de parceria que não tinha sido amplamente noticiada na altura do anúncio. Algo que ficava fora do ecossistema Tesla. E quando veio ao de cima, reformulou o plano de produção de uma forma que tornou o cronograma menos ambicioso e mais inevitável. Os planos de produção na indústria tecnológica carregam um tipo específico de problema de credibilidade. As empresas anunciam-nos. Os jornalistas noticiam-nos. Os analistas citam-nos. E depois, mais vezes do que não, escorregam. Silenciosamente. Uma data de lançamento passa para o trimestre seguinte. Depois para o outro. Os objetivos de volume são revistos em rodapés. Os números originais desaparecem da conversa, substituídos por novos que também serão revistos mais tarde. Acontece com tanta frequência que observadores experientes aprenderam a tratar os primeiros números de produção como indicativos, na melhor das hipóteses. Portanto, quando a Tesla divulgou os detalhes do seu plano de produção para o P-Phone, a resposta padrão da maioria da indústria foi familiar. Números interessantes. Esperar para ver. Mas algo neste plano era diferente. E levou algum tempo até que essa diferença se registrasse claramente. O plano não era vago. Estava ancorado. Não a fábricas futuras. Não a capacidade que estava a ser construída, negociada ou planeada. Estava ancorado em infraestruturas já operacionais. Instalações que existiam. Equipamento que já estava a funcionar. Relações de fornecimento já ativas. Quando um plano de produção está ligado a algo real, algo que pode ser verificado, cruzado e confirmado carrega um peso diferente do que um número gerado dentro de uma apresentação de estratégia. Investigadores e analistas que começaram a mapear o cronograma anunciado com a pegada de fabrico conhecida da Tesla encontraram algo que os surpreendeu. O calendário não era agressivo da forma como os calendários de lançamento tecnológico costumam ser agressivos, isto é, não se baseava em suposições otimistas sobre coisas que ainda não tinham acontecido. Baseava-se numa leitura realista da capacidade que já existia. O cronograma era apertado. Mas era apertado da forma como um projeto bem gerido é apertado, não da forma como uma projeção otimista é apertada. Essa distinção é mais importante do que parece. Um plano de produção construído sobre infraestruturas existentes é um tipo de compromisso fundamentalmente diferente de um construído sobre capacidade projetada. Significa que o trabalho árduo de erguer algo já foi feito. As variáveis que restam são variáveis de execução geríveis, familiares, o tipo de problemas que as equipas de fabrico resolvem regularmente. As variáveis existenciais, a fábrica será construída, o equipamento chegará, a cadeia de fornecimento se concretizará, essas já tinham sido resolvidas. Essa foi a primeira coisa que se destacou. A segunda coisa foi menos óbvia.
e a maioria da cobertura mediática falhou-a completamente. Enterrado no plano de produção estava um detalhe sobre a distribuição regional. O lançamento inicial não visava os mercados que normalmente recebem produtos tecnológicos novos primeiro. Não era primeiro a América do Norte, depois a Europa e depois mercados asiáticos selecionados. A sequência era diferente. Apontava para um conjunto específico de regiões que, à superfície, parecia uma escolha invulgar para o lançamento de um dispositivo premium. Mas quando essa escolha foi mapeada contra o ecossistema existente da Tesla, dados de propriedade de veículos, licenças de aprovação da Starlink, implementações de produtos de energia, a lógica tornou-se clara. A Tesla não estava a lançar-se nos mercados onde a concorrência de smartphones era mais intensa. Estava a lançar-se nos mercados onde o seu próprio ecossistema já estava presente e onde as vantagens específicas do dispositivo, particularmente a conectividade por satélite, teriam um impacto mais imediato. Esta foi uma decisão estratégica e revelou algo importante sobre como a Tesla estava a pensar neste produto. Não estava a tentar ganhar uma batalha de cota de mercado contra a Apple na Califórnia ou a Samsung na Coreia do Sul. Ainda não. Estava a plantar uma bandeira em território onde já tinha raízes, onde as capacidades únicas do produto respondiam a necessidades reais que os dispositivos existentes não conseguiam satisfazer e onde a pressão competitiva era menor. Construir adoção dentro da base primeiro. Demonstrar a integração do ecossistema. Depois expandir. Essa sequência também explicava algo sobre a priorização de funcionalidades que tinha confundido alguns observadores. Certas capacidades que seriam esperadas num dispositivo topo de gama a competir diretamente com o iPhone não foram enfatizadas nas especificações iniciais do lançamento. O sistema de câmara, por exemplo, era sólido, mas não era a funcionalidade principal. As funcionalidades principais eram conectividade, integração do ecossistema e desempenho da bateria. Essas prioridades faziam todo o sentido para o utilizador-alvo e para o mercado-alvo. Faziam menos sentido se a suposição fosse que a Tesla estava a tentar enfrentar a Apple em todas as dimensões simultaneamente. O plano de produção, lido com atenção, não era apenas um documento de fabrico. Era uma estratégia de entrada no mercado escrita na linguagem da logística e dos prazos. E essa estratégia apontava para um tipo específico de utilizador. Alguém que não estava à espera do próximo iPhone. Alguém que já vivia dentro de um ecossistema completamente diferente. Alguém cujo dia a dia já tinha sido moldado pela Tesla de formas que faziam este dispositivo parecer menos uma nova compra e mais uma peça que faltava. Compreender quem era essa pessoa mudava tudo sobre como o produto fazia sentido. Quando um novo dispositivo é anunciado, o instinto é compará-lo com o que já existe. Esse instinto é compreensível. É como a maioria das pessoas dá sentido a uma nova tecnologia. Encontram o ponto de referência mais próximo. Medem a coisa nova contra a coisa familiar. Telemóvel Tesla versus iPhone. Telemóvel Tesla versus Samsung Galaxy. A comparação parece natural porque as categorias já estão estabelecidas. Smartphone é smartphone. Escolha o seu preferido. Mas esse enquadramento, aplicado ao Tesla P-Phone, levou muitos observadores a fazer as perguntas erradas. E porque estavam a fazer as perguntas erradas, as respostas que obtinham não faziam muito sentido. O conjunto de funcionalidades não fazia sentido como concorrente do iPhone. O preço não fazia sentido como jogada principal num mercado premium. O lançamento regional não fazia sentido como uma conquista de mercado de massa. Nada disto fazia sentido até que o verdadeiro utilizador-alvo surgisse no foco. A Tesla, em 2025, tinha dezenas de milhões de proprietários de veículos globalmente. Não potenciais clientes, não leads, clientes reais que já tinham feito um compromisso financeiro significativo com o ecossistema Tesla. Pessoas que destravavam o carro com uma aplicação no telemóvel todas as manhãs. Pessoas que verificavam o estado do carregamento, ajustavam o clima, monitorizavam o uso de energia e navegavam o seu dia através do software Tesla. Essa relação não era nova. Vinha sendo construída há anos. Para essa pessoa, o smartphone que carregava já estava a fazer coisas da Tesla. Apenas não nativamente. Não perfeitamente.
Estavam a usar a aplicação Tesla num iPhone ou num dispositivo Android, um dispositivo construído por uma empresa sem qualquer interesse no ecossistema Tesla, otimizado para um conjunto diferente de prioridades, dependente de infraestruturas de operadoras que às vezes funcionavam e às vezes não. O Pi-Phone não foi desenhado para substituir o iPhone para toda a gente. Foi desenhado para substituir o iPhone para essa pessoa. A pessoa que já usava o seu telemóvel principalmente como uma interface Tesla e queria um dispositivo onde essa relação estivesse incorporada desde o início, não acoplada através de uma aplicação. Esse é um briefing de produto fundamentalmente diferente. E produz um dispositivo fundamentalmente diferente. Para esse utilizador, a conectividade nativa com a Starlink não era uma funcionalidade novidade. Era uma resposta direta a uma frustração real. Os veículos Tesla são conduzidos para todo lado, não apenas em cidades com bons sinais de operadoras, em autoestradas por troços remotos, para montanhas, atravessando regiões onde a cobertura cai e a aplicação deixa de responder e a experiência quebra-se em pequenos mas irritantes contratempos. Um telemóvel com uma camada de ligação por satélite que não depende de uma torre de operadora resolve esse problema completamente. Para esse utilizador, a integração profunda com o veículo não era um ponto de venda a ser listado numa ficha técnica. Era a proposta de valor total. Acesso perfeito aos comandos do veículo, sistemas de energia, redes de carregamento não através de uma aplicação de terceiros com atrasos de sincronização ocasionais, mas através de um dispositivo desenhado desde o início para falar a mesma linguagem que o carro. Para esse utilizador, a câmara não precisava de ser a melhor câmara do mercado. Precisava de ser boa, fiável, consistente. Mas a pessoa que comprava este telemóvel não o comprava para substituir a sua câmera mirrorless ou para ganhar comparações de fotografia de smartphones. Comprava-o porque se encaixava na sua vida de uma forma que nenhum outro dispositivo conseguia. Isto é o que tornava a estratégia de preços coerente. A Tesla não estava a tentar extrair a margem máxima de um produto premium no mercado competitivo. Estava a definir o preço para a adoção dentro de uma base existente. O objetivo era a penetração, não o lucro por unidade. Colocar o dispositivo nas mãos das pessoas que já estavam dentro do ecossistema. Aprofundar a relação. Tornar o ecossistema mais difícil de sair. Esse modelo tinha funcionado antes, não em smartphones, mas noutras indústrias onde uma empresa controlava tanto o hardware como a infraestrutura circundante. A economia do dispositivo em si importava menos quando o dispositivo era uma porta de entrada para serviços, subscrições e integração mais profunda que gerava receita contínua. A dimensão da receita recorrente era importante, e estava ligada especificamente à camada Starlink de uma forma que a cobertura inicial não tinha explorado totalmente. Porque a conectividade Starlink não estava a ser oferecida como uma funcionalidade de hardware paga uma vez. Era um serviço. Tinha uma estrutura de subscrição. E essa estrutura mudava a lógica financeira de todo o produto de formas que levaram tempo a calcular totalmente. Havia uma parte desse cálculo que ainda não tinha surgido totalmente em público. Uma funcionalidade que, uma vez compreendida, fazia o preço e o plano de produção parecerem menos um risco calculado e mais um movimento de longo prazo que tinha sido planeado com bastante antecedência. De vez em quando, surge um produto com uma funcionalidade que não ganha as manchetes. É mencionada. Aparece na lista de especificações. Alguém escreve um parágrafo sobre ela. Mas não se torna a história, porque a história já está cheia de detalhes maiores e mais ruidosos que são mais fáceis de explicar e de reagir. A funcionalidade fica silenciosamente em segundo plano. E depois, com o tempo, à medida que o produto se estabelece no mundo e as pessoas começam a viver com ele, essa funcionalidade de segundo plano acaba por ser o ponto central. Com o Tesla Pi-Phone, essa funcionalidade era a integração com a Starlink. Não a Starlink como um recurso de recurso. Não a Starlink como a coisa que se ativa quando o sinal da operadora cai e envia uma mensagem de emergência básica. Starlink como uma camada de conectividade primária. Uma ligação direta por satélite, incorporada na arquitetura do dispositivo, operando independentemente da infraestrutura tradicional das operadoras. Sempre presente. Sempre disponível. Não um sistema de backup que liga numa crise. Um sistema paralelo a funcionar ao lado de tudo o resto. Essa distinção entre backup e primário é fácil de perder numa ficha técnica.
Parece uma diferença subtil. Na prática, é enorme. A maioria das pessoas que vivem em ambientes urbanos bem conectados interage com a infraestrutura das operadoras constantemente, na maioria das vezes, nem nota. O sinal está lá. As aplicações carregam. As chamadas ligam. As falhas são pequenas e pouco frequentes para serem perdoadas. Para esse utilizador, a integração com a Starlink parece interessante, mas não transformadora. Uma boa funcionalidade. Uma rede de segurança tranquilizadora. Mas esse utilizador não é o mundo inteiro. Globalmente, centenas de milhões de pessoas vivem e trabalham em áreas onde a infraestrutura das operadoras é pouco fiável, inconsistente ou simplesmente inexistente. Não porque a tecnologia não exista, mas porque a economia de construir torres de telemóvel em regiões de baixa densidade ou geograficamente difíceis nunca fez sentido para operadoras cujo modelo de negócio depende da densidade de assinantes. Áreas rurais. Regiões remotas. Mercados em desenvolvimento com implementações de rede incompletas. Lugares onde um smartphone é um dispositivo poderoso que, regularmente, não consegue fazer o que um smartphone deve fazer, porque a ligação não está lá. Para esses utilizadores, um telemóvel com conectividade nativa por satélite não é uma funcionalidade premium. É uma utilidade. É a diferença entre um dispositivo que funciona e um dispositivo que funciona às vezes. Isso não é uma melhoria marginal. É uma mudança de categoria. E a Tesla tinha especificamente direcionado o seu lançamento inicial para regiões onde esta lacuna era mais pronunciada. Isso não foi um acidente. Era toda a lógica da estratégia de entrada no mercado. Ir primeiro para os lugares onde a capacidade mais distintiva do dispositivo cria o valor mais imediato e tangível. Construir adoção nesses mercados. Demonstrar o que o produto realmente faz em condições reais para utilizadores reais. Depois expandir. A integração com a Starlink também introduziu algo que mudou a arquitetura financeira do produto de forma significativa. A conectividade, neste modelo, não era uma funcionalidade de hardware paga uma vez no momento da compra. Era um serviço. Tinha uma estrutura de subscrição. Receita recorrente mensal ligada à camada de satélite, separada do dispositivo em si. Essa estrutura é importante porque muda a forma como o preço do hardware precisa de ser avaliado. Quando um dispositivo gera receita de subscrição contínua, o cálculo da margem para o hardware muda. O dispositivo não precisa de suportar todo o seu peso financeiro no preço de compra. Parte desse peso pode ser distribuído pela relação de serviço ao longo do tempo. Este não é um conceito novo. Tinha sido aplicado em consolas de jogos, em lâminas de barbear, em hardware de streaming. O dispositivo tem um preço para a adoção. O serviço gera o retorno. A Tesla já tinha aplicado uma versão desta lógica no seu negócio de veículos. A condução totalmente autônoma tinha sido vendida como subscrição. Os produtos de energia estavam ligados a serviços de monitorização e gestão. O padrão estava estabelecido. Aplicá-lo a um telemóvel com uma camada de conectividade por satélite incorporada era uma extensão natural de algo que a Tesla já sabia fazer. O que isto significava, na prática, era que o preço que tinha confundido os analistas não era uma estratégia de prejuízo no sentido tradicional. Era uma redução deliberada na frente de entrada, financiada pela expectativa de uma relação de serviço de longo prazo. O telemóvel era o ponto de entrada. A subscrição era o negócio. Esse modelo tornava a economia coerente de uma forma que a análise da margem de hardware pura nunca conseguiria. Mas a camada Starlink não era apenas um mecanismo de receita. Era também, silenciosamente, uma variável regulatória. Porque oferecer dispositivos ligados por satélite em mercados internacionais significava navegar por um nível de complexidade legal e governamental que não se aplica a um smartphone padrão. Licenciamento de espectro. Requisitos de soberania de dados, acordos com operadoras ou a ausência deliberada deles. E essa complexidade tinha o potencial de abrandar tudo, ou, se tratada corretamente, de abrir portas que a maioria das empresas nunca tinha sequer tentado atravessar. A tecnologia move-se rápido. A regulação move-se devagar. Esse fosso entre o que os engenheiros podem construir e o que os governos permitirão moldou a trajetória de quase todos os produtos tecnológicos significativos das últimas 2 décadas.
Os veículos autônomos passaram anos num limbo regulatório enquanto a tecnologia subjacente amadurecia. Programas de entrega por drones foram lançados, pausados, relançados e pausados novamente enquanto as autoridades de aviação trabalhavam em estruturas que não existiam antes. Os mercados de criptomoedas expandiram-se e contraíram-se em resposta direta a sinais regulatórios que eram frequentemente ambíguos, às vezes contraditórios e sempre mais lentos do que a indústria queria. O Tesla P-Phone não estava imune a esta dinâmica. Um dispositivo de consumo ligado por satélite lançado em múltiplos mercados internacionais carrega uma superfície regulatória que um smartphone padrão simplesmente não tem. Um telemóvel normal liga-se a redes licenciadas de operadoras. A relação regulatória está estabelecida. As estruturas existem. As aprovações são rotineiras. Mas um dispositivo